Boa noite, amigos. Muito boa noite. Olha, aqui em Londrina, apenas o Yacht Clube até agora confirmou os seus festejos de carnaval. No sábado, já com batucada. No domingo, com matinê para garotada. Na segunda-feira, batucada. E na terça-feira, mais uma batucada e um baile. As mesas e convites poderão ser reservadas, poderão ser adquiridos, sócios ou não, na secretaria do Yacht Clube aqui em Londrina. O São Paulo Futebol Clube deve estar desembarcando agora à noite no aeroporto de Londrina. Ele chega, vai direto para o Hotel Bourbon, onde espera o jogo de amanhã contra o Madureira, pela Copa do Brasil. Tomara que não chova. É uma oportunidade dos São Paulinos de toda a região, de Londrina, aqui do Oeste Paulista, a região de Assis, Ourinhos, de vir para cá ver um jogo. O Madureira é um time fraco? Não é tão fraco, dentro do futebol carioca. Mas o São Paulo é tido como favorito. E espera-se que a torcida compareça. Doutor Antônio Carlos Andrade Viana, boa noite. Boa noite, Militão. Boa noite a todos que nos ouvem em casa. Bom, o assunto não é outro senão ainda a condenação do ex-presidente Lula pela quarta Câmara do TRF de Porto Alegre. Agora, está aqui na revista Época aqui. Lula precisa de um milagre jurídico, que o Supremo Tribunal Federal revogue e logo o entendimento de que os condenados em segunda instância podem começar a pagar por seus crimes imediatamente. Quer dizer, o julgamento não acabou, vai acabar no STF, é isso? É. O jogo está na metade, porque já foi julgado pelo Moro, primeira instância, primeiro grau, Sim. TRF, o Tribunal Federal de Recursos da Quarta Região. Mas ainda tem o STJ e STF em Brasília. Então está na metade do jogo. Está ruim, o Lula está perdendo o jogo, está difícil, mas ainda tem 45 minutos. É muito tempo e dá para mudar o placar. Não sei se ele vai conseguir, mas não dá para ter uma previsão definitiva. Ninguém de sã consciência nesse país pode dizer que o Lula está condenado ou o Lula vai para a cadeia. Uhum. E muito menos se ele será... Porque, veja, a lei da ficha limpa diz que quem está condenado no segundo grau, por um colegiado, está inelegível. Mas só é declarado inelegível pelo TSE. Enquanto o TSE não falar que ele está inelegível, ele faz em campanha. Participa da campanha. Pode se inscrever, pode lançar. Não é você, não sou eu, não é a Rede Globo, não é ninguém que vai falar assim, ele está inelegível. Só o TSE. E até que o processo chegue lá e eles impeçam a campanha dele, ele continua em campanha. Isso ele vai em campanha até as vésperas da eleição. E se o TSE disser o contrário, quer dizer, não pode, ele pode ir ao Supremo ainda? Pode. Ah, não, aí acabou a chance aí acabou. dele. Aí acabou. Acabou dizer, porque acaba a eleição também. Não adianta ir para o Supremo, porque o Supremo não vai julgar isso antes da... Né? Esquece. Não dá tempo. É que o fato é que ele vai seguir em campanha. Começa essa questão do registro em agosto. E vai seguir até final de setembro. Então, antes disso, o TSE não chega a julgar. E a eleição primeiro vai para o TRE, depois... essas coisas todas. Essa burocracia da justiça. Ele vai seguir em campanha e é o que ele quer. Acho que ele nem quer ser presidente da República. Mas ele quer o palanque, o discurso, vai para o horário eleitoral, vai regimentar, vai dizer que ele é um pobre perseguido pelos ricos. Ele vai fazer um discurso que ele sabe fazer. Nos horários do PT, no que o PT tem agora, o partido, ele pode participar. Ele vai participar como candidato a presidente. O partido já homologou o nome dele. Ele vai, tem todo o direito. Está inelegível. Quem tem que declarar isso é o TSE. O povo pensa assim, está inelegível, é automático já. Não existe nada automático no Brasil. Nada. Ele vai fazer o registro, vai ser impugnado, vai ter recurso, vai ter isso, aquilo. O TSE vai declarar uns dias antes da eleição que ele está inelegível, mas ele já fez a campanha. Vai eleger. São 2 vagas de Senado por
estado. Quer dizer que o Nordeste ele vai eleger alguns senadores. Não todos, lógico, mas vamos supor que o PT tem força para eleger alguns senadores. E muitos deputados federais e estaduais. Ele vai ter uma grande maioria no Congresso, uma votação expressiva no Congresso, que no fundo é o que manda, porque o Congresso... No futuro pode mudar muita coisa. A legislação é feita pelo Congresso. Pode alterar qualquer coisa. Pode alterar muita coisa. Até a Constituição. Pode alterar muita coisa, muita regra. A Constituição ninguém dá bola mais. A Constituição já está toda alterada. Porque o próprio Supremo entende o seguinte, olha, a Constituição diz isso, mas nós interpretamos aquilo. Quem esculhambou com a Constituição foi o próprio guardião da Constituição, que é o Supremo. Sim. Veja o princípio da inocência, que o réu só pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado numa sentença penal condenatória. O Supremo disse, não, a Constituição diz isso, mas nós dizemos que é condenado, já vai cumprir pena no 2º grau. É assim. Aí, o Supremo tem feito do jeito que ele acha que tem que fazer. E pior, manda mais que o Congresso. Essa é a aberração que nós estamos vivendo. É verdade. Manda mais que o Congresso. Por quê? Porque um ministro dos 11, tem o poder de decidir sem discutir com ninguém. Ele fala assim, revoga a prisão de fulano. E o cara sai porque ele não houve debate, não houve recurso, é uma liminar. Ele deu a liminar e acabou. Ele manda. O Congresso não tem esse poder. Os senadores não têm esse poder. Não tem. Não tem. 81 senadores não tem e 515 deputados. Tem que ser colegiada a decisão. Não pode um senador decidir. Não pode. Aí não pode a Câmara Federal decidir. Não pode, tem que ser o colegiado. O Supremo não é o colegiado. O colegiado raramente se reúne de vez em quando, e os ministros vão decidindo monocraticamente do jeito que eles querem. É o pior poder, pior do que os militares. Os militares, na época dos militares, eles decidiam arrepio da lei, arrepio de tudo. E eles usavam farda verde. Hoje, a ditadura usa toga preta. É isso aí. Aonde é que eles viram esse poder que o ministro diz, fora do cargo fulano, o outro põe no cargo fulano? Porque está assim. Os últimos tempos, o que nós decidimos? O que nós entendemos? Por exemplo, aquela sucessão. Não pode ter na linha da sucessão quem é réu. E é o Supremo que inventou isso. Eu até acho que a legislação deveria dizer isso. Que isso é uma questão de coerência. Mas não é o Supremo que tinha que decidir isso. Tira o fulano da presidência do Senado, porque eventualmente ele tem que assumir não pode. Aí o Supremo inventou uma nova regra. Esses ministros Supremos estão abusados. O povo não sabe, o povo fica aplaudindo na rua, o povo é imbecilizado. Fica aplaudindo na rua essas decisões do Supremo, tudo errado. Mas o Gilmar Mendes foi vaiado no avião da Avianca. Foi vaiado porque a imbecilidade toma conta. Ele é imbecil de ficar dando decisão monocrática, ele é imbecil disso, e os demais... então veja bem, aquele Barroso. Sim. Aquele Barroso, a nossa legislação diz que o aborto é proibido. Ponto. É proibido. Não tem outra... A não ser em caso de estupro ou quando põe em risco a vida da mãe. Só essas duas exceções. O Barroso vai no Supremo, ele decide, Barroso, decide ao arrepio da Constituição, da lei, de tudo, e da moral, e da igreja, e tudo, ele decide que até 3 meses pode fazer aborto. Aonde está isso? E ninguém fala nada. Aonde está isso, meu Deus do céu? Ninguém contesta. Aonde está que um ministro supremo pode mudar todo um conceito jurídico? Eu até acho que a lei do aborto tinha que evoluir um pouco mais. Eu acho. Mas eu sou nada, não sou político, não sou nada. Apenas acho. Agora, o Congresso, o Congresso Nacional que tinha que decidir. Não, o ministro Barroso liberou o aborto até 3 meses. Então, moça, quer fazer aborto? Até 3 meses pode, porque o ministro Barroso disse que pode. Virou jurisprudência? Virou jurisprudência e acabou. Ninguém pode contestar. Vai contestar um ministro supremo? Por isso chama Supremo, porque ele é o Supremo, o ministro Barroso é o Supremo. Então, quem falou 3 meses? Por que não é 4? Por que não é 6? Por que não é 1?
Da onde ele veio com esse 3 meses? Por quê? Até 3 meses, o que ele entende? Será que até 3 meses não é considerado gente? Ser humano? Verdade. Será que com 3 meses já tem alma, não tem alma? Como é que é o negócio? Quem é que pôs isso na cabeça dele até 3 meses pode fazer aborto? E ficou por isso mesmo. Virou lei. Ficou. Enquanto a Rede Globo não fizer uma novela e botar isso para o povo decidir. Vote lá, olha, sim ou não, vai para o paredão, Barroso, não vai. Porque nós estamos assim. O judiciário hoje, ele joga para a galera, para saber o que o povo quer. O judiciário se tornou, deixou de ser um poder independente, para julgar conforme a nossa ordenamento jurídico, para se tornar um poder político. Doutor Viana, muito obrigado, um abraço grande. Obrigado a você. Até a próxima. Até a próxima Esse semana. É um assunto polêmico, palpitante. Gostou? Assunto bom, é falar da Hashimitsu. Vejam. O Ateliê de Delícias Hashimitsu é a melhor doceria de Londrina. Agora com 6 lojas espalhadas pela cidade, inclusive no Shopping Catuaí. E sempre com uma linha completa de produtos irresistíveis. Venha conferir. Vamos por intervalo e já voltamos com Marcelo Militão. Husker, a batata deliciosamente crocante. Husker. GG, o momento mais gostoso do dia. GG, pode ser a sua hora do almoço. GG, sozinho ou com a família. GG, na Xinxin é delicioso. Vem, aqui sempre é feito na hora. Vem pra GG, vem agora. GG, então avisa logo a galera. GG, sabor aqui não tem fim. GG, cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Xinxin. Seu momento de sabor. A importância de dar valor à vida. É assim que a Londri Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados e atenção. Com equipe de profissionais altamente qualificada, a Londri Life oferece serviços em várias áreas da saúde para pacientes de todas as idades, com atendimento pós-operatório, hospitalar ou domiciliar, além de aluguel de materiais e de ambulância. Com carinho, atenção e confiança, a Londri Life é sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e de tranquilidade para a família. No centro de Londrina, no complexo comercial de maior sucesso, a Van, Leo Cosméticos e agora Cobase, o shopping do seu animal. É a maior rede pet shop do Brasil, com mais de 70 mega lojas, modernas, completas, diferenciadas. Cobase, venha conhecer, você vai se apaixonar. O momento mais gostoso do dia. Pode ser a sua hora do almoço. Sozinho ou com a família. Na Xinxin é delicioso. Vem, aqui sempre é feito na hora. Vem pra GG, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. Cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Xinxin. Seu momento de sabor. Husker, a batata deliciosamente crocante. Husker. Estamos de volta com o programa Militão e Militão nessa quinta-feira, depois de amanhã, às 8 da manhã, o Café Empresarial promovido pelo Sescap Londrina com o tema do momento, né? IPTU 2018 e possíveis ações. Para participar, ligue 3329-3473, lá na sede do Sescap, né? Com vagas limitadas. Esses profissionais também estão muito preocupados com a questão do IPTU em Londrina, até porque eles atendem, né, a empresários, profissionais liberais,
e sentiram o baque, né, desse aumento de IPTU. Fique com a dica de inglês da FD English. Hi guys, I'm Fabiano, this is Dora and this is FDTV. Nós trazemos dicas de inglês bem práticas e sem blá blá blá. Bem-vindo ao desafio dos 10 dias. Dessa vez, nós vamos trazer 10 palavras e gírias da nossa preciosa Inglaterra. Vamos dar uma explicação e alguns exemplos de uso. Eu garanto que estas palavras você vai encontrar na Terra da Rainha. No dia 8 da nossa série de gírias britânicas, a palavra de hoje é fag. Fag, na Inglaterra, quer dizer cigarro. Vamos ver algumas frases? Where is Jack? He went outside for a fag. Do you have any fags? Você pode usar a palavra fag como cigarro na Inglaterra. Como as gírias seguem diferentes caminhos dependendo de onde você está, nos Estados Unidos a palavra fag pode ser usada como homem homossexual. Por isso, be careful. Essa foi a dica de inglês com a FDTV. Vamos conversar com Otávio Scandelai, comentarista aqui do programa Militão e Militão. O Otávio Scandelai também é o gestor da Veneza, da Imobiliária Veneza. E esse mês a Imobiliária Veneza bateu o seu recorde de locação, hein? É sinal que trabalha bem, porque é um mês de crise, mas a Veneza trabalha bem. Boa noite, Scandelai. Então, motivo de comemoração, né? É isso aí, Marcelo. Boa noite para você. E vou aproveitar, Marcelo, falar uma boa noite para o Bittencourt, para a Marlene, né, Marcelo? É. Lá do grupo AVC. Sempre estão conosco. Sempre estão conosco. Grande abraço. Um abraço para você, viu, Bittencourt? E continue. O Bittencourt é um rotariano muito antigo da cidade, um homem muito sério, a Marlene. Então, para nós é uma honra ter você assistindo a nós, viu, Bittencourt? Vamos lá, Marcelo? Hoje, o que vamos falar, obviamente, de sucessão familiar. Isso. E deixamos para trás um texto. Vamos ler o texto que nós deixamos. Vamos ler. Aliás, pode começar lendo, Marcelo. O texto é a Alienação Parental, escrito pela Elisângela Sócio Ribeiro, coordenadora da Comissão de Direito da Família aqui da OAB Londrina. Vamos lá. Alienação parental, segundo a Lei 12.318/2010, é a interferência na formação psicológica e emocional da criança e ou do adolescente promovida por um dos genitores ou por aquele que detém a guarda, fazendo com que repudie o outro genitor, chegando até mesmo a odiar, afastando e rompendo os laços afetivos, ela diz. A alienação pode ser de grau leve, médio e grave, podendo resultar na chamada SAP, Síndrome da Alienação Parental. O termo SAP foi empregado pela primeira vez em 1985 pelo psiquiatra americano e professor de psiquiatria infantil da Universidade de Colômbia, Dr. Richard Gardner, para continuar o comportamento de crianças e adolescentes vítimas de alienação parental. Segundo Gardner, a SAP é um distúrbio que surge principalmente nas disputas de guarda de crianças, onde um dos genitores, na maioria das vezes o que detém a guarda, treina a criança para romper os laços afetivos com o outro genitor. Olha, é quando um dos pais, usando de vários mecanismos, inclusive da difamação, tenta afastar o filho do outro genitor num verdadeiro processo de manipulação, no qual a criança é induzida a criar aversão ao outro genitor. A criança que é alienada vai criando uma certa resistência ao genitor alienado. Sem querer, pensando ser atitudes dela mesma, começa a ter repulsa pelo outro genitor, começa a não querer mais convívio, chegando em alguns casos a ter ódio do outro genitor. O alienador faz com que a criança sinta culpa de gostar do outro genitor. A síndrome surge quase que exclusivamente no conflito entre casais na disputa de guarda, que não conseguem separar conjugalidade da parentalidade. A palavra é difícil, né? A conjugalidade acaba com o divórcio, mas a parentalidade não. Os pais continuam com responsabilidades iguais e direitos iguais sobre os filhos. Normalmente é o genitor guardião que pratica a alienação. Esse genitor vai criando uma relação de propriedade sobre o filho. E assim vai praticando condutas que tendem a afastar o filho do outro genitor. O alienador utiliza de vários meios para afastar a criança do outro genitor, desde dificultar ou impedir as visitas, até os mais graves como difamação e acusação de abuso sexual. Quanto a esta prática de alienação, de fazer acusação falsa de abuso sexual para afastar o outro genitor, muito se tem discutido,
posto que existem falsas alegações de ambos os lados, tanto falsas acusações de crime de abuso sexual por parte do alienador, como genitores que realmente são abusadores e estão usando da alegação de alienação parental como forma de defesa nas denúncias feitas por guardiões. Fato que torna de suma importância a análise das provas pelo julgador, bem como o trabalho dos psicólogos e assistentes sociais no auxílio dos juízes e demais profissionais envolvidos para que, no caso concreto, possa se verificar a existência real do abuso ou da prática de alienação parental. No Brasil, a Lei 12.318/2010, que regulamenta a alienação parental, veio para reforçar a proteção já existente no Estatuto da Criança e do Adolescente, como a contida no artigo 5º, que protege a criança e o adolescente contra ato ou omissão que atente aos seus direitos fundamentais, bem como a contida na Constituição Federal, artigo 227, que garante o direito da criança e do adolescente à convivência familiar. Não há no nosso ordenamento jurídico uma lei que criminalize o ato de alienação parental, muito embora tramite o projeto de lei 4.488/16, que, se aprovado, prevê a conduta como crime, com previsão de pena de detenção de 3 meses a 3 anos. Olha, atualmente, com a constatação da prática da alienação parental, a Lei de Alienação Parental, no seu artigo 6º, estabelece várias formas de punição, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, como advertência, multa, tratamento psicológico, podendo até suspender a autoridade parental, sempre devendo prevalecer o melhor interesse do menor. De novo, Elisângela Sócio Ribeiro. Doutora Scandelay, nossa, foi tudo isso já? De programa? Diga, faltou pouco. Marcelo, essa leitura eu creio que vem de encontro a tudo que a gente vem falando aqui. Aliás, por sinal, essa doutora foi muito feliz na sua colocação. Ela esclarece bem um fato bastante responsável e bastante imaturo, muitas vezes até, de pais e mães que apenas praticam o ato sexual, que na consequência desse ato, né, Marcelo, vai gerar um filho ou uma filha. E para por aí, tá? Eu creio que já é tempo, a gente vem falando com muita insistência, já é tempo do homem e da mulher, não importa a idade, tá? Ter responsabilidade nessa questão. E dizer ainda mais, tá? Que é de responsabilidade do pai e da mãe cuidar do filho ou da filha até os 18 anos. Tá certo, Até 18 anos. Não há como, isso aí é lei, tá? E muitas vezes nós deixamos escapar essa responsabilidade e deixamos então acontecer o que ocorre aqui, até pior nesse caso, né, Marcelo? Exato. Que houve a concepção, houve o filho, depois veio a separação, e na separação um dos cônjuges assume a responsabilidade de criar este filho ou esta filha, tá? Depois procede como aí está. E Marcelo, isso é comum acontecer. O pior é que é verdade. Isso é comum, é muito comum acontecer isso aí. Normalmente, um dos cônjuges separados, aliás, ambos, falam mal do outro para o filho quando há essa separação. Você imagine, Marcelo, vamos parar um pouquinho para pensar como fica a cabeça dessa criança, tá, que recebe essas informações, vamos dizer que seja o pai falando mal da mãe. Como é que você vê isso, Marcelo? Causa uma confusão tremenda na cabeça da criança. Meu Deus do céu, tá? E como é que pode, onde fica essa responsabilidade pai e mãe? Pô, você não pode fazer isso, isso não existe, tá? É tua responsabilidade. Então veja bem, se você ainda não é pai, se você ainda não é mãe, pense muito bem, tá? Ao colocar
uma criança no mundo, nesse tempo hoje, em que nós estamos chegando a quase 8 bilhões de pessoas no planeta Terra. É muita gente. Não chega, não está 8 ainda, mas já passou de 7 bilhões. Tá? Daqui a pouquinho vai chegar a 9 bilhões. Não tem espaço, então é preciso esta responsabilidade. E se tornares pai e mãe, assuma esta responsabilidade, no mínimo até, pelo menos até os 18 anos, que você é responsável, pai e mãe. Creio eu que já está encerrando, né, Marcelo? Já, o texto era grande. O texto era grande. Possivelmente a gente volta a falar sobre o tema na semana que vem. Mas, mais uma vez, nosso muito obrigado. Boa noite e até terça-feira que vem. Obrigado, Otávio Scandelar. Grande abraço. Grande abraço para todos que acompanharam o programa. Boa noite.